Carlos me convidou mais ou menos para fazer a exposição em setembro, outubro, por ali. Eu sou lá do Rio de Janeiro, então assim, eu tenho viajado bastante por vários lugares do Brasil recentemente. Acho que eu nunca tinha vindo ao estado de Pernambuco. Assim, desse grande leque que se chama de Nordeste, eu conhecia Fortaleza, conheço também, claro, outros lugares, Minas, BH, etc. Eu nunca tinha estado nem em Caruaru, nem em Recife também, por exemplo. Então, eu conheci o Carlos há um tempo, porque há um tempo atrás ele fez uma exposição no Rio, numa galeria, eu fiz um texto para uma revista. Aí a gente travou algum contato a partir daí veio esse convite dele. Então, inicialmente foi muito, assim, eu fiquei meio surpreso, também foi muito desafiador, tanto por, assim, eu tenho uma formação em História da Arte e tal, mas mesmo tendo essa formação eu não sou um pesquisador do barro, ou de, sei lá, escultura especificamente, ou de arte popular, digamos. Então foi muito desafiador e estimulante nesse sentido o convite. Tentando ser um pouco didático, o Carlos me convidou e aí a minha reação primeiro foi, claro, começar a pesquisar sobre Caruaru. Então, assim, e pensar quais relações entre Caruaru e arte, história da arte, história também. Então, assim, na verdade, além do fato, claro, da Bienal ser uma Bienal do Barro, a maior parte da identidade de Caruaru se associa à ideia, então, é basicamente pautado em 3 nomes, né, digamos, Vitalino, o Galdino também, e o Alto do Moura. Claro, tem feiras de Caruaru também, mas pesquisando do Rio de Janeiro, seja por livros ou pela internet, acaba que cai numa espécie de triângulo, né, de relações. Então comecei a pesquisar um pouco e também lembrar, assim, dos meus tempos de graduação, dos debates que a gente tinha sobre esse limite entre o que seria o popular e o que seria essa ideia de uma arte erudita, digamos. Então acho que o primeiro mote meu para a exposição era pensar como usar essa construção da ideia de uma produção supostamente popular, assim, quem elege isso, quais nomes são eleitos a partir daí e quais as complicações para a arte, para a história no Brasil nesse sentido. Então, por exemplo, buscando sobre Vitalino, sobre essa ideia de arte popular, me surpreendeu voltar a encontrar livros que lidam com temas de modo muito genérico. Então, assim, digamos que eu seja um artista popular, então você faz um livro sobre a minha produção, você fala muito mais sobre a minha vida e apaga, digamos assim, uma análise das formas das imagens, em detrimento dessa grande gaveta do que seria essa ideia de artista popular. E aí, nesse sentido, eu comecei também a refletir sobre como que isso se dá sempre também para um suposto grupo de intelectuais que muitas das vezes não é de uma região, não é daqui de Pernambuco. No caso do Vitalino, ele é um cara que participa de uma exposição do primeiro Salão de Arte Popular no Rio de Janeiro, nos anos 50. Então, assim, depois que ele visita o Rio, no segundo momento, ele acaba sendo eleito uma espécie de ícone nacional, né? Então, como se o nome dele e o nome da arte popular fossem uma coisa só. E aí me interessou, assim, começar a perceber como muito do que eu via do Rio sobre aqui era associado a esse cenário, assim. O Alto do Moura como um lugar também quase que paradisíaco e convidativo para essa espécie de produção, enfim, esse agrupamento de famílias, esse aprender também que se dá familiarmente, sem necessariamente um estudo universitário, acadêmico, enfim. Então comecei a me interessar por essa construção da arte popular. Daí também comecei a tentar pensar o barro em si, claro, em relação a essa cidade, a essa cultura daqui, mas também pensando em cruzamentos com lugares que não tem nada a ver com Rio de Janeiro, quer dizer, desculpa, não, com Caruaru. Então, assim, eu lembro que estava no México na época, comecei a perceber como muito da cultura mexicana também é pautada na ideia de uma cultura popular e também nessa ideia da cerâmica e do artesanato. Então, como que se criam algumas identidades na América Latina pautadas nesses materiais, no barro, na cerâmica, no artesanal. Então, eu achava que era interessante, quando comecei a pensar a Bienal, que os trabalhos tivessem, claro, um diálogo com Caruaru, mas que extrapolassem esses limites, assim, que não fossem trabalhos Caruaru-cêntricos, digamos, ou Pernambuco-cêntricos, ou Nordeste-cêntricos, assim. Então, a ideia era pensar de que modo uma produção de imagens daqui poderia dialogar, por exemplo, com produções de imagem, que eu acho que o Nadan faz
aparece muito bem no trabalho dele, na China, no México, no Japão. Porque eu acho que o que é bonito do barro e também da cerâmica é pensar que ao mesmo tempo que tinha produção marajoara aqui, você ao mesmo tempo produção na China, na Grécia, e são lugares que não tinham necessariamente pontos de contato, né? Não tem, claro, a cerâmica marajoara não circulou até a Grécia e voltou, entendeu? Assim, então é interessante pensar que é algo que é como se fosse quase que instintivo do homem, né? O que ele tem ali mais próximo é terra e fogo, daí você faz as peças de cerâmica. Então isso era muito uma reflexão antes de vir aqui. Aí em dezembro eu vim pela primeira vez e me surpreendeu muito a cidade, porque na verdade ela me lembra muito Campinas, que é uma cidade que tem essa espécie de efervescência econômica e industrial, então tem esses prédios modernistas, tanto quanto complicados, brutos às vezes, dentro da cidade, urbanismo meio desorganizado, enfim. E aí a minha reflexão sobre a Bienal foi ganhando outras formas, né? Porque eu comecei a ver que, claro, tinha essa potência que o nome trazia do barro, mas também tinha uma presença muito forte industrial na cidade. E aí foi interessante o encontro com a fábrica, né? A fábrica é um polo muito importante para a economia de Caruaru desde os anos 30, mas é algo que vai sendo esquecido quando se pensa numa identidade. A fábrica parece que vira algo menor, claro, comparado à genialidade e à potência dos mestres do Alto do Moro. Então eu comecei a pensar como que essa espécie de dicotomia ou via de mão dupla entre industrial e artesanal poderia ser interessante para cá também. E também, especialmente depois de entrar em contato com o Museu do Barro e o Museu da Fábrica Caruá, especialmente com a figura do George, que trabalha como pesquisador e arquivista de lá, eu fui entendendo que era uma fábrica que, além de mover a economia daqui, ter um movimento migratório muito grande, ela tinha vários problemas trabalhistas também. Trabalhavam mais mulheres e crianças, então tinha uma dimensão de um fazer desumano e de um comércio que movia a cidade que também achava muito interessante, assim. Então aí a Bienal ganhou uma outra forma na minha cabeça. Não era só uma Bienal do barro e do fazer com barro, mas também uma exposição que dialogava com a história e memória daqui. Então, assim, pensar, por exemplo, como que as pessoas na fábrica falsificavam documentação para serem eternamente menores de idade, ganharem um salário menor, mas continuarem trabalhando aqui. Então tinha uma lei na época que se você fosse menor, você tinha um salário de aprendiz. E aí, sendo um aprendiz, você em dado momento tinha que virar um oficial da fábrica, sair desse status de aprendiz. Só que aí tinha um gasto muito grande para a fábrica trocar a documentação e pagar mais. Então eles falsificavam e era eternamente aprendiz. 9 meses aprendiz, 3 meses fora, entrava de novo. E você pega as fichas, a pessoa está envelhecendo nas imagens e a idade é a mesma. Ou a pessoa tem o mesmo rosto e a idade aumenta. Então a documentação toda desorganizada, na verdade. Então a ideia de trabalho aqui, mesmo que formal na fábrica, era muito informal também. E aí, nesse sentido, eu fiquei achando interessante também pensar como que era uma fábrica que, mesmo nesse aparato todo das máquinas importadas, etc., ainda lidava com fazer com as mãos, porque era uma fábrica que fazia corda. Então eram vários equipamentos que necessitavam desse processo artesanal também para a conclusão. Então viravam objetos que você portava coisas, né? Então aí, nesse sentido, a exposição ganhou uma camada mais complexa, eu acho. E aí, no terceiro momento aqui, em fevereiro, tendo mais contatos no Alto do Moro, ficando lá, na verdade, uma semana, 10 dias, aí eu tive um pouco mais de noção de como que funcionava, como que se dá esse processo do fazer lá. Como são várias famílias que trabalham exaustivamente e também numa pegada quase que industrial também. Assim. Esse dia eu estava chegando lá na pousada que a gente está ficando e tinha um senhor dormindo em cima do trabalho dele, literalmente do lado. Então, assim, 1 da manhã, acesa, a pessoa dormindo ali. Então eu pensei, ok, é um fazer artesanal, mas da escala industrial. Você fazem várias bonequinhas para se mandar para a Bahia, para o mundo inteiro, a preço irrisório. Então você trabalha o ano inteiro, às vezes apenas para gerar um espaço, não para ter um lucro nesse sentido. Então aí, eu acho que nesse sentido a exposição ganhou uma terceira camada, assim. Então, pensando de modo bem didático, eu acho, tem a relação desse fazer com o próprio barro, na primeira instância. Tem uma reflexão sobre a potência da fábrica como lugar de memória também. E tem também uma reflexão sobre a condição atual das pessoas que trabalham nesse meio de fazer artesanal, tal qual Vitalino e Galdino. Então, assim,
qual a dimensão deles, qual o lugar, de certo modo, também que a prefeitura tem nas condições do Alto do Moura, que é um lugar que é bem precário, não tem nem saneamento básico, o transporte é péssimo, enfim, dentre várias outras questões de estrutura. E aí, numa quarta instância, como que todos esses tópicos poderiam ser problematizados pela arte hoje em dia. Então, assim, nessa semana que eu estou montando a exposição, eu tenho tido alguns debates sobre o uso desse termo também, arte contemporânea, né? Assim, porque, na verdade, eu acho que essa aqui é uma exposição de arte que é contemporânea, que isso é uma coisa. Que é bem diferente de falar arte contemporânea como um estilo, né? Porque também a gente tem uma ideia de que então arte contemporânea, na verdade, seria algo tal qual o Dayson faz aqui, né? Você pega objetos muito estranhos, você pensa em relações supostamente muito eruditas com a história da arte, isso é arte contemporânea. Quando, na verdade, eu acho que o meu esforço como curador a escolher os artistas, quer dizer, convidar os artistas e a pensar os trabalhos junto, era, na verdade, pensar como que a arte contemporânea pode ser de tudo um pouco. Você tem um trabalho como o do Dayson, quanto trabalho de pintura, com o Rio Pojuca, que é atrás poluído, quanto trabalho como o do Nadan e da Prisciliana, que justamente repensam esse lugar um pouco purista do que é o artesanato, do que é o fazer com barro. Então é nesse sentido, pensando já a escolha dos artistas mesmo, a partir desses 3 temas que eu comentei, assim, as 3 palavras-chave, a ideia foi reunir artistas de várias gerações, de vários lugares do Brasil. Não era nem um pouco uma intenção fazer uma exposição, mais uma vez, nordestocêntrica, mas também tem artistas como o Márcio, o Zé Paulo, a Prisciliana mesmo, o Jared, que são dessa região que a gente chama de Nordeste, né? Mas também pensar outras respostas de outros lugares do Brasil. Então tem o Jorge, que é um cara de Porto Alegre, mora no Rio, tem a Clarissa, que é do Espírito Santo, mora na Bahia, então tem um fluxo. Não é criar não é mais uma vez inventar esse Nordeste, mas sim pensar como que o Brasil é rico em respostas a essas 3 questões centrais. E também, além de ter pessoas de vários lugares, várias gerações também, não é uma exposição só de jovens artistas, eu acho que é um tanto quanto ruim se chamasse pessoas da minha geração só, mas pensar respostas materiais muito diferentes, assim. Então, por exemplo, tem tanto pessoas como o Zé Paulo que trabalham com barro mesmo, ou Nadan, quanto pessoas como o Ivan e a Leila que têm trabalho que lidam com memória, quanto pessoas que têm trabalhos que não têm supostamente nada a ver com esses 3 grandes temas que eu falei, como a Clarissa, como a pintora, assim. Então a ideia era convidar e provocar pessoas a criar e ver de que modo a sua biografia, a sua história como artista podiam ir de encontro à cidade, às histórias e memórias daqui, do Alto do Moura, da fábrica, enfim, e da vivência deles aqui também. Então isso foi interessante, assim, alguns como o Marconi ficaram 20 dias aqui, outros como o Armando Queiroz chegaram ontem e tiveram uma ideia de trabalho do Armando de Belém, lá de Belém trouxe para cá. Então assim, não é também usar esse lugar da residência como lugar também de resgate, assim, de como se estivesse salvando a exposição, todos eram residência, então a exposição é mais genuína por causa disso. Não, mas cada um lidou com essa carga toda do espaço de modo muito diferente, assim. Então acho que, na verdade, grosso modo do processo, acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que o bacana que eu estou vendo da exposição agora também é pensar que são respostas muito diversas, em diversas mídias, em diversas intensidades. Você cria diálogos também que parecem aleatórios, mas fazem muito sentido. Então, assim, me surpreende muito agora ver o trabalho da Clarissa com a pintura, essa imagem, essa paisagem do Rio Pojuca, em trabalho como o do Armando, ele coletou água dos rios lá em Belém do Pará, essa água barrenta, um barro quase líquido, e fica gotejando também numa garrafa, que é a mesma garrafa que você vê pintada ali. Você pode também relacionar com a garrafa que a Prisciliana faz, é uma espécie de símbolo, essa entrada da escola, dessas marcas de cerveja no Alto do Moura, que mudam o lugar durante São João. No Alto do Moura agora tem várias placas, aluga-se para o São João, né? E aí, por esse viés industrial, você pode cair, estou viajando aqui. O trabalho do Dayson, também dessa pegada de se usar dos objetos industriais que usaram nas festas de São João aqui nesse depósito, né? Assim, aqui nesse lugar que é festa também é depósito. Você vai criando esses encontros não lineares entre as obras também.